Então tá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença. Me deem um toquezinho ali no chat se tá dando para ouvir bem, se vocês estão conseguindo ver minha tela. Beleza. Então parece que tá tudo certo. Legal. Então tá, obrigado aí pela presença de todos. Vamos começar nosso terceiro encontro, que hoje é sobre controle de cena. E o que que isso significa? Isso, na verdade, é um termo que eu criei para o nome dessa aula, que a gente vai falar sobre várias coisas diferentes, mas a nossa cena vai começar a ter mais elementos que vão interagir entre si, e a gente vai ter um controle maior de causa e efeito entre as coisas. Então, a gente vai falar sobre como combinar componentes para construir uma fase que já tem inimigos, que ela é interativa em mais níveis, de mais maneiras do que na última aula, obstáculos e até uma linha de chegada para que o jogo comece a ter uma noção de início, meio e fim, né? Que tu passa por obstáculos, chega no final da fase, começa uma próxima fase. Também ter uma condição de derrota, que o jogador, sei lá, encosta em um espinho ou cai no penhasco e a fase começa de novo, por exemplo. Beleza. Então, dentro desse tópico, a gente vai falar sobre como é que a gente cria objetos na cena, como é que a gente destrói objetos, também sobre como alternar entre cenas na Unity. Então, uma cena é basicamente uma fase, né? Então, a gente vai trocar entre fases. E várias outras coisas que envolvem nesses processos. Então, vamos vir aqui para o nosso projetinho. No caso, o meu, o de vocês provavelmente já deve estar bem diferente. Mas só para mostrar mais ou menos onde é que a gente parou. O foco da última aula foi aprender algumas coisas de programação para a gente conseguir fazer essencialmente isso aqui, né? Um personagem que anda de um lado para o outro e pula. A gente também tinha a nossa plataforma giratória. Nessa aula eu vou disponibilizar para vocês alguns scripts prontos de comportamentos de plataformas, que quem tem interesse na parte de programação e quer continuar estudando isso, pode dar uma olhada, mas quem não tem tanto interesse nisso e está mais a fim de montar uma fase, usar os componentes para construir um jogo interessante, daí, enfim, nem precisa se preocupar com isso. A partir dessa aula a gente vai começar a levar de uma forma um pouco mais leve, assim, a parte da programação. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é criar um novo personagem principal, porque eu não tô mais afim de usar o Mario, eu não tenho uma versão animada dessa imagem do Mario para ele sair caminhando, eu não quero um Mario estático como nosso personagem principal. Então, lá no nosso primeiro encontro, eu já tinha baixado um pacote de arte chamado Sunnyland, que tem uns personagens, umas coisas de cenário pixel art. Eu vou vir aqui em Sunnyland Artwork, Sprites, Player. Aqui tem todas as animações que o nosso personagem vai ter. Hoje a gente ainda não vai ver animações, tá? Eu vou ter que segurar mais uma aula pra gente ver isso, porque é um assunto mais complexo. Mas eu vou escolher a animação de Idol, que em geral é a animação do personagem parado, em pé, assim. E vou pegar esse Idol 1 aqui, pra ser a imagem do meu personagem. E ele é uma pulga, né? Ele tá minúsculo. Ele era pra ser uma raposa fofinha, só que ele tá muito pequeno, certo? Então, esse é o primeiro assunto que eu vou conversar hoje com vocês, que é por que que esse raposo aí tá tão pequeno? Existe uma coisa chamada pixels por unidade. Então, ela dita quantos pixels da nossa imagem correspondem a 1 metro, certo? E cada imagem vai poder vir com alguma configuração diferente nessa parte de pixels por unidade. E a Unity, por padrão, vem com 100 pixels por unidade. E uma unidade na Unity é 1 metro. Então, o que acontece? Precisaria de 100 pixels para esse raposinho aqui ter 1 metro de largura ou de altura. Só que como ele é em pixel art, ele tem muito poucos pixels. Nunca que ele vai ter 100 pixels. Então, ele não vai chegar a esse tamanho. Então, quanto menor for esse valor de pixels per unit, maior a imagem vai ficar na cena, sem que a gente precise alterar a escala dele.
Porque lembram que eu posso vir aqui, vou apertar R, que é o nosso atalho para escalar, posso aumentar ele. Mas o problema é que todas as imagens que vieram nesse pacote, elas vão estar minúsculas. Eu posso até pegar um outro exemplo aqui de ambiente, uma caixa. Veio uma micro caixa também. Então eu quero fazer isso com todas as imagens de uma vez só, sem que eu precise ficar uma por uma mudando a escala delas. Então a gente vai fazer isso para manter a uniformidade delas. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar a minha vida, eu poderia clicar em uma por uma aqui e mudar o pixels per unit. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na minha pasta de Sunnyland Artwork e vou vir nesse botãozinho aqui que eu posso fazer uma busca por tipo de asset. Eu vou buscar só texturas. Isso colocou um filtro aqui e está me mostrando todos os arquivos que são texturas. E daí eu posso simplesmente selecionar todos de uma vez só. Eu clico no primeiro, daí eu dou um shift clique no último e assim ele seleciona todos. E eu vou vir aqui botar um valor que eu já testei mais cedo e vi que fica bom. 22 pixels por unidade. Para essas imagens fica bom. Cliquei em aplicar. E agora o bichinho tem um tamanho mais razoável. Ele é pequenininho, né? Ele tem 1 metro de altura, mas tá bom, né? Ele não parece ser mais alto do que isso mesmo. Então eu vou começar tornando esse cara o meu personagem principal ao invés do Mario. Então vamos retomar tudo que eu preciso fazer para construir um personagem principal. Eu vou mudar o nome dele aqui. Vou apertar F2 para entrar no modo de renomear. E vou dar o nome dele de Raposo. Vai ser o nome do nosso personagem. Ele precisa de um Box Collider, que nem o nosso Mario tem. Eu vou editar o Collider. Vocês veem que ele está bem maior do que o personagem, né? Então eu vou arrastar ele para ficar mais do tamanho do raposo. Beleza. Box Collider está feito. Vou colocar um Rigid Body 2D para ele cair. E eu não quero que ele gire quando caia, então eu vou dar um Freeze Rotation. Isso aqui é tudo até agora só revisão, né? Só coisas que a gente já viu na última aula, mas eu acho que é legal a gente rever como é que a gente faz todo esse setup. E tem o script que a gente tinha escrito. Ó, aqui eu ainda estou com o meu filtro de texturas, eu vou clicar nesse xizinho para não estar mais com esse filtro. E agora eu consigo ver o que tem na pasta. Vou arrastar o Player Movement para ele. E o Player Movement, para funcionar, precisava de um Edge Collider 2D, que era o que detectava se tinha chão embaixo do personagem para ele pular, né? Então, Edge Collider 2D. Vou dar um Edit Collider, porque o nosso Edge Collider aparece lá no meio dele. Vou mexer no Offset. Vou deixar um pouquinho abaixo dos pezinhos dele ali. Menos 0.8, 75, 78. Assim tá bom. Esse Edge Collider era um trigger, então ele não dava interações físicas, ele simplesmente detectava o chão embaixo. Vou ligar. E eu vou mexer um pouco para o meio os vértices desse Edge Collider. Eu vou pegar esse cara aqui e vou segurar Ctrl para ele snap. Se bem que o snap está muito grande, né? Eu acho que eu vou sem snap mesmo. Aqui. Colocar aqui assim. Não tem problema se não for perfeitamente exato. Aqui tá bom. E assim o meu raposo já vai detectar o chão. Vai conseguir pular, vai conseguir andar, que nem o Mario. Vamos dar play para ver se é o caso. Os dois caíram, os dois pulam. Só que eu tô controlando os dois ao mesmo tempo, né? Então, outra coisa que eu vou fazer, eu vou tirar a câmera do Mario e vou passar pro raposo. Ah, ele tá reclamando que a câmera já está no Mario, né? Então, eu acho que eu vou copiar essa câmera, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui fora.
E daí eu vou arrastar essa outra câmera para o Raposo e vou deletar o Mario da cena. Então agora eu tenho uma câmera para o Raposo. Vou posicionar ela no 0 em X, 0 em Y em relação ao Raposo. Agora a câmera vai seguir ele e não o Mario. Beleza. Ele está muito lento. Eu vou mexer nos valores do nosso componente de Player Movement. Vou aumentar a velocidade dele para 5, que eu lembro era o número que ficava bom. Força do pulo para 6. E agora temos o nosso personagem. Uma coisa que é bacana, se vocês quiserem fazer aí, é mudar a distância que a câmera parece estar do personagem. A gente pode dar um zoom na câmera se quiser. Eu acho que o nosso personagem está meio pequenininho, então eu vou clicar na câmera e vou mexer no size aqui um pouquinho. Vou dar um zoom, porque assim já fica um pouco melhor. Pode ser 4. A gente mexe nesse size aqui dentro de projection para alterar o zoom. Dá play. Beleza. Agora temos nosso personagem funcionando. E outra coisa que eu vou relembrar aqui com vocês é como é que a gente transforma ele num prefab. Lembrando, um prefab é um game object que é reutilizável. Então, a gente vai criar uma fase 2 mais para frente. E na segunda fase a gente quer usar o Raposo com exatamente as mesmas configurações que ele tem na fase 1. Então, a gente vai criar um prefab do Raposo. Eu vou vir aqui na minha pastinha de prefabs. Vou arrastar o Raposo para lá. E vou deletar o Mario. Não quero mais esse personagem no nosso jogo. Vou até deletar essa pasta que tem só a imagem do Mario aqui, que a gente não vai mais precisar. Vou dar um Ctrl S para salvar a cena. Então, tudo isso só para a gente ter um personagenzinho funcionando. Beleza. Então, agora como o nosso jogo é para ser de plataforma, uma coisa que a gente quer são plataformas móveis, né? Eu vou fornecer aí para vocês uns scripts prontos que fazem plataformas se moverem na horizontal e na vertical. Eles vão ficar andando para lá e para cá, tanto na horizontal quanto na vertical, dependendo do script que vocês utilizarem. Então, eu vou arrastar ali para o chat dois scriptzinhos. Me digam se apareceu aí para vocês eles. Se conseguiram fazer o download aí, beleza. Eu vou pegar esses scripts e vou arrastar para minha Unity aqui. Beleza. Horizontal movements e vertical movements. Tá? Ele está carregando aqui os scripts, beleza. E eu vou começar a fazer o setup de uma plataforma que anda para direita e para esquerda, que vai ser o horizontal movement, né? Eu vou vir aqui na arte de plataforma que vem nesse pacote e vou arrastar para a cena. E por enquanto ela não interage com o personagem, ela também não se mexe, então vou colocar o Box Collider 2D para se tornar uma plataforma física. E vou arrastar o script de Horizontal Movement. Esse script, ele tem uma particularidade que ele move a plataforma utilizando o componente de Rigid Body. Ele não move a plataforma usando Transform. Isso é para as interações físicas causadas pelo movimento da plataforma funcionarem. Então, isso foi algo que a gente conversou um pouco na última aula. Sempre que a gente quer que um movimento tenha uma consequência no sistema de física, a gente quer fazer esse movimento através do rigid body.
Então, esse script, se vocês abrirem e derem uma olhada, ele está movendo ela usando esse componente. Então, a gente precisa colocar esse componente na plataforma. Só que daí, quando a gente coloca o rigid body, a plataforma vai cair no chão, né? Que nem o nosso raposo está caindo. Por isso, aqui nos slides eu coloquei uma discussão rápida sobre dois tipos bem importantes de rigid body na Unity. Existem os rigid body que são kinematic e os rigid bodies que são dynamic. Kinematic, eu acho que a palavra kinemático existe em português. Dinâmico é uma palavra que existe. Mas, enfim, kinematic significa que é um rigid body que ele não é afetado por gravidade. Então, eu coloquei aqui uma comparação entre os dois, né? Ele não reage a forças físicas, então se a gente tentar empurrar ele, ele não vai ser empurrado. Mas as interações que ele faz são registradas no sistema de física, que nem quando o objeto é dinâmico. Então o raposo é dinâmico, ele cai, ele é afetado por gravidade, as coisas podem empurrar ele. Mas no caso da plataforma, a gente só quer que as interações dela sejam registradas na física. Por isso a gente vai trocar o tipo dela para kinematic. É, eu acho que kinematic é cinemático em português. Vem de, Cinemático. vem de kinematic physics. Sim. Beleza. Eu acho que quando a gente traduz pro português, para cinemático, acaba, tipo, não sendo uma tradução literal que é muito intuitivo o que isso significa, né? Mas, enfim. Colocando aqui kinematic, eu vou ver se o códigozinho que eu compartilhei com vocês está funcionando. E ela está indo para a direita e para a esquerda. Eu já posso começar a experimentar aqui, aumentar a distância que ela vai. Então, vou botar 3. Ó, isso faz com que ela vá mais longe. E a gente também pode mexer na velocidade. Então, sei lá. Essa velocidade é boa, honestamente. Eu acho que 1 é uma boa velocidade. E distance 3 tá decente também. Então, vou dar stop. Lembrando que quando tu faz qualquer modificação dentro do modo de play, elas são perdidas quando tu sai do play. Então, eu vou mudar aqui de novo a distância para 3. E logo em seguida eu já vou transformar essa plataforma também num prefab. Então, vou chamar de plataforma horizontal. Vou renomear ele aqui. E quando eu arrastar aqui para o prefab, eu posso reutilizar essa plataforma horizontal. Vou colocar uma outra aqui. Essa eu vou mudar a velocidade para ser -1. Então ela vai começar indo para direção oposta da outra. Só para ter uma diferencinha entre elas. Eu também agora vou criar a plataforma que se move verticalmente, um prefab para essa também. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse cara aqui. Vou mudar o nome dele para plataforma vertical. Vou deletar o horizontal movement e vou arrastar o script de vertical movement. Vou botar a distância 3 também. E vou arrastar esse cara para a pasta de prefabs. Original prefab. Ele está perguntando se a gente quer criar uma variação do prefab da plataforma horizontal, porque eu, enfim, copiei e colei ela, ou se a gente quer criar um prefab novo. E eu quero criar um prefab novo, então eu vou selecionar Original Prefab. Certinho. Então agora eu vou dar um play, vamos ver se está funcionando. Tudo funcionando. Morri. Essa primeira plataforma vai ter que ser um pouquinho mais baixa para a fase funcionar. Essa aqui pode ser mais alta. Essa aqui. Beleza. Então, uma coisa que eu queria que vocês percebessem é que quando eu subi nessa plataforma, vocês viram que o raposo deslizou por cima dela, né? Ele não ficou em cima dela. A gente queria que quando a plataforma se movesse, ele fosse junto. Mas ele até tá indo junto,
mas ele desliza. Sempre que a plataforma muda de direção, ele dá uma deslizada ali em cima. E isso nos leva ao próximo tópico, que é Physics Material. Existem várias maneiras da gente contornar esse problema que a gente viu ali, de tu deslizar em cima de uma plataforma. A gente poderia, por exemplo, quando o personagem encosta na plataforma, ele fica anexado à plataforma, daí ele vai se mover junto com ela, mas isso acaba sendo um pouco complicado de fazer. Uma alternativa simples, usando o sistema de física da Unity, é a gente criar um Physics Material. Isso serve para a gente determinar algumas propriedades físicas do material que é feito o objeto. Então, o nosso raposo, a gente quer que ele tenha uma fricção maior com a plataforma. Então, quando a plataforma se mexer um pouco, a gente quer que ele seja friccionado contra o chão e acompanhe o movimento dela, ao invés de deslizar por cima dela. Outra coisa que a gente pode mexer com o Physics Material é a elasticidade ou bounciness, que isso a gente faz quando a gente quer fazer, por exemplo, uma bolinha de borracha que fica quicando. Isso serve para fazer esse tipo de efeito, assim. Por exemplo, quando tu solta um bonequinho do Angry Birds e ele começa a quicar no chão, assim, esse efeito a gente consegue com o bounciness. E esse Physics Material é algo que a gente aplica ao Rigid Body. Então, eu vou vir aqui na minha pasta de Assets do projeto e vou criar uma pasta nova para manter as coisas organizadas, chamada Physics. Vou abrir ela, botão direito, Create 2D, Physics Material 2D. Vou dar um nome para ele, eu vou chamar de Character Physics Material. Esse vai ser o material que eu vou usar para personagens no jogo. Agora, com ele clicado aqui, a gente vê que já aparece aqui na direita no Inspector as propriedades. A fricção padrão é 0.4, que é muito baixo. Eu já vou aumentar isso para 10, no caso do nosso personagem. E aqui tem essa questão de como é que a fricção de um personagem se combina com a fricção de outro objeto. Então, cada objeto tem uma fricção diferente, né? Aqui a gente está dizendo que iria pegar a média dos dois. Eu vou mudar isso para maximum, para ele sempre pegar a fricção máxima. Ou seja, o personagem, quando ele encostar na plataforma, a fricção vai ser 10. Mesmo que a plataforma tenha uma fricção menor, ele vai usar a fricção 10 do personagem. Eu vou vir aqui no raposo, vou minimizar os outros componentes aqui, e no Rigid Body 2D eu vou arrastar esse Physics Material. Lembrando que como ele é um prefab e eu fiz uma alteração, é interessante eu já vir aqui em Overrides e aplicar as alterações. E eu vou apertar Play para ver a diferença. Vamos esperar a plataforma chegar. E vamos ver. Ó, quando a plataforma inverteu o sentido do movimento, o raposo não deslizou. Ele se manteve exatamente onde ele estava. Isso é algo que é bem melhor já, né? Para a movimentação. Mas tem uma coisa que ainda pode ser um pouquinho frustrante no movimento do raposo, que eu vou aumentar a velocidade da plataforma para isso ser mais visível. Vou botar, por exemplo, 5 a velocidade. Vamos ver se não é demais. Tá bom. Só vai ser um pouco difícil eu cair em cima dela. Então eu vou diminuir só porque eu não sou bom o suficiente em jogos de plataforma para conseguir subir numa plataforma tão rápido. Vou subir nela. Ai meu Deus do céu. Eu vou tirar essa segunda plataforma que ela tá só me atrapalhando. Vamos lá. Aí, tá, subindo na plataforma. Eu vou pular
E vocês veem que eu continuo com a velocidade que eu estava em cima da plataforma, né? Quando eu pulo, eu continuo voando para frente, o que é bom, tá? Isso é legal, isso cria um realismo. Só que o problema é que esse movimento ele acaba brigando com o meu movimento de input. Então, quando eu aperto para a esquerda e o meu personagem está voando para a direita, ele anda menos para a esquerda do que ele deveria, por conta dele estar voando para a direita, né? Então, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Quando o jogador apertar uma tecla, seja para a esquerda ou para a direita, a gente vai zerar a velocidade física do personagem para que ele pare de ser arremessado e ele seja controlado exclusivamente pelo input do jogador. Então a gente vai deixar o raposo ter a velocidade da plataforma quando ele vai no ar, até o momento em que a gente começar a mexer no raposo. Quando a gente mexer no raposo, a gente quer que isso não aconteça mais e que a gente tome o controle sobre o movimento dele, certo? Então, eu coloquei um slidezinho aqui, que é uma colinha para vocês quando forem fazer isso. Eu também vou dar esse código pronto para vocês, que mostra que a gente vai pegar o Rigid Body 2D e pegar a velocidade linear e colocar em zero quando a gente apertar uma tecla. Então, vou abrir o código de movimentação do jogador e eu já vou copiar e colar do código que eu vou dar para vocês aqui essa linhazinha. Agora eu vou zerar a velocidade dele física quando a gente começar a tentar controlar o personagem. Eu já vou arrastar ali para o Discord a versão atualizada desse código com essa alteração. Tem uma outra alteraçãozinha que eu já vou mostrar para vocês o que ela faz. Já coloquei no chat esse código. E tem uma última coisa que eu vou fazer. Depois disso, eu prometo que a gente vai parar de mexer no raposo até o final da aula. A gente vai começar a mexer no restante da cena. Que eu queria que quando o raposo fosse para a esquerda, ele invertesse a imagem dele, para ele se virar para a esquerda e não só se deslocar para a esquerda, né? Então, como eu coloquei aqui no slide, tem uma outra linha de código que eu adicionei aqui, tanto quanto aperta direita quanto esquerda, que ele pega o componente de sprite, pega a propriedade flip x e coloca em falso quando a gente aperta para a direita e coloca em verdadeiro quando a gente aperta para a esquerda. Eu vou mostrar o que é esse flip x. Eu vou clicar no raposo, vou vir no sprite renderer e tem aqui, ó, flip, tem x e tem y. O flip x faz isso aqui, ó. Então, o que a gente está fazendo com aquele código ali? A gente está automatizando trocar o flip x para verdadeiro quando vai para a esquerda e para falso quando vai para a direita. Então, eu vou colocar essas linhas adicionais de código aqui e aqui. A versão do Player Movement que eu coloquei no chat já está com essas duas alterações aí. Agora eu vou dar play. E finalmente temos um personagem que pula, se vira para um lado e se vira para o outro. E quando ele sobe numa plataforma, ele tem uma fricção adequada com ela. E quando ele pula para fora da plataforma, a gente continua tendo um controle decente do personagem. Então eu vou diminuir de novo a velocidade dessa plataforma, que 3 está muito rápido. E beleza. Tudo bem até aqui, pessoal? Surgiu alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara? Beleza. A gente, de qualquer forma, vai ter mais para frente outros espaços para perguntas. Então, se o pessoal quiser guardar mais pro final, beleza. Se também tiver tudo certo agora, a gente só segue. Tô vendo que tem alguém digitando ali, então eu vou esperar para seguir em frente.
Tá, então teve uma sugestão ali que alguém deu que o raposo não poderia virar filho da plataforma para ficar anexado a ela, e daí quando ele pulasse ele pararia de ser filho dela. Sim, isso é uma solução possível para a questão dele ficar anexo à plataforma e se movimentar perfeitamente junto com ela. Isso só é um pouquinho mais complicado de fazer em termos de programação, e por isso eu não fiz essa solução. Eu achei mais fácil simplesmente mexer no componente de fricção do personagem, que já resolve para os propósitos do nosso jogo. Mas isso com certeza é uma alternativa. Seria interessante deixar a velocidade do boneco zerada enquanto a tecla está apertada também, ou isso só geraria problemas? No código que está implementado aqui, enquanto a tecla estiver sendo segurada, tanto direita quanto esquerda, a velocidade linear dele fica em zero. Então, como a gente está usando get key e não get key down, na última aula a gente viu a diferença, o get key, em todo frame que tu estiver segurando a tecla, ele vai aplicar o que está aqui dentro. Então, ele vai ficar sempre zerando a velocidade física. Beleza. Então tá. Boas perguntas aí do pessoal. Então, a próxima coisa que eu quero implementar hoje é a mecânica principal do nosso personagem, que vai ser derrotar os inimigos, né? Ele vai pisar em cima dos inimigos e vai dar um pulinho quando detectar um inimigo. Qual é o comportamento que a gente espera desse componente de pisar em inimigos? A gente quer que em cada frame do jogo, se o personagem principal perceber que tem um inimigo embaixo dele, ele vai dar um salto, vai destruir o inimigo e vai criar uma explosão. Então, isso é simplesmente um efeito especial que na próxima aula a gente vai deixar ele mais bonitinho, mas a gente já vai criar a explosão para eu mostrar para vocês como é que a gente cria objetos, né? Então, aqui eu já coloquei em negrito algumas palavras-chave que são os conceitos novos que a gente vai precisar aprender hoje, como que a gente faz essas coisas, né? A gente precisa ver como a gente sabe que é um inimigo que está embaixo do jogador, como a gente faz ele destruir o inimigo e como é que ele cria uma explosão, né? As propriedades que a gente quer para esse componente são a força do salto e um prefab de explosão, que vai ser o objeto que vai ser criado quando ele detectar que tem um inimigo embaixo dele. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um inimigo, para a gente começar a testar esse comportamento aí. A gente não tem inimigos ainda no jogo, então é bom que a gente comece a ter. Aqui nesse pacote do Sunnyland, ele vem com umas sprites bem legais de inimigos. Eu gostei desse opossum aqui, que é um gambá. Vou arrastar ele para a cena. Esse aqui vai ser o nosso primeiro inimigo. Eu vou fazer um setup dele que nem a gente fez para o nosso raposo. Então vamos ver se o box collider dele está certinho. Na verdade está um pouco maior, então eu já vou dar uma ajustada. Acho que esse rabinho pode não ser colidido, não tem problema. Acho que até dá para deixar até a altura das costas dele aqui. Ou não. Acho que vou deixar em cima da cabeça. Daí quando o jogador chegar perto da cabeça aqui, já vai pisar em cima do bichinho. E eu vou subir isso aqui até exatamente onde é que estão os pés dele. Ok. Agora, o nosso inimigo também tem que andar de um lado para o outro. E essa é a magia de fazer scripts reutilizáveis. Eu vou usar o mesmo script da plataforma para o gambá. Eu vou arrastar ele para cá. Eu só vou colocar a velocidade dele para ser negativa, para ele andar para a esquerda ao invés da direita, porque, enfim, ele está virado para a esquerda. Vou fazer ele andar uma distância tipo 4 metros. Vamos ver, 1, 2, 3, 4. Parece bom. E nesse script que eu dei para vocês, ele tem uma checkbox aqui que simplesmente indica se ele vai girar a sprite do nosso personagem quando chegar no final do movimento. E eu vou ligar, porque eu quero que o nosso gambazinho, quando chegue ao final do movimento horizontal, ele inverta a imagem dele e comece a caminhar para o lado oposto.
Vamos ver se ele já está funcionando mais ou menos. Ó, ele me deu um erro aqui no console. A gente pode dar uma olhada. Ele está dizendo There is no rigid body 2D. Então, ele já me deu uma dica do que faltou para ele funcionar. Eu não coloquei rigid body. Então, vamos colocar rigid body. Vamos fazer com que ele não rotacione em Z, que nem o raposo. E agora é para ele funcionar. Aí, ele tá andando. Ele tá meio lerdo, né? Isso não é um inimigo que se respeite. Então, vamos botar a velocidade dele menos 4, por exemplo. Aí. Agora sim. Tá andando de um lado pro outro. Beleza. Agora o que a gente quer é que quando o jogador caia em cima desse carinha, que a gente destrua ele e dê um pulo. Como é que a gente faz o jogo saber que isso é um inimigo? Para isso, eu vou introduzir o conceito de tags. Tá? Tags são uma maneira de catalogar objetos na Unity. É uma maneira de tu colocar um textinho, assim, um nomezinho, que diz qual é o tipo de objeto que ele é. Então, a Unity já vem com algumas tags prontas, que eu vou mostrar ali para vocês, mas a gente pode criar tags novas, que é o que a gente quer fazer para o nosso jogo. Então a gente quer dizer que o raposo é um player, a gente quer dizer que o gambá é um enemy, e a gente também, depois, em seguida, já vai começar a criar os espinhos, e a gente vai dizer que eles são hazards. Hazards são, tipo, perigos, né? Então, vamos criar essas tags aí. Vou clicar no raposo e vou clicar nessa parte aqui de tag. Se eu for lá embaixo, tem add tag. Vou criar uma tag. Ah, na verdade a tag de player é uma das que já vem com a Unity. Então vou só colocar player nele e vou aplicar. Agora o raposo a gente sabe que é um player. Agora, o nosso gambá, que eu até já vou mudar o nome dele para gambá. E vou transformar ele num prefab. O gambazinho a gente não tem uma tag para colocar nele, coitado. Então a gente vai vir aqui em add tag. Aqui diz que a lista está vazia de tags. Então a gente vai apertar o mais e vai criar a tag enemy. Certo? Vamos clicar de novo no gambazinho e vamos escolher a tag enemy. E vamos aplicar também. Agora a gente tem uma maneira de saber que isso aqui é um inimigo. Eu já vou criar um segundo tipo de inimigo que vai nos ajudar a montar a nossa fase. Tem esse besouro aqui, que eu também gostei. Então, ele vai ter um box collider. Vou configurar aqui. Vou deixar mais perto de onde é que são os limites do personagem. Não precisa colidir com essas asas. Beleza. Ele precisa de rigid body, mas a gente não quer que ele caia. A gente quer que ele voe, que nem as plataformas. Então, como a gente conversou no início da aula, quando a gente quer que um objeto seja detectado no sistema de física, mas não caia, a gente pode vir aqui e mudar ele para kinematic. Beleza. E a gente coloca o mesmo código da plataforma nele, horizontal movement. Esse pode ser bem mais rápido, ele pode ter uma velocidade 5, assim, e uma distância maior, tipo 7, não sei. Estou chutando números aqui. Na verdade, a velocidade dele vai ser menos 5, porque começa indo para a esquerda, né? E também vou ligar flip para inverter a imagem dele quando chega no final do movimento. E vou colocar a tag de enemy. Beleza, vou dar play, vamos ver se ele já vai ter o comportamento esperado do nosso inimigo. Tá lá, ele indo de um lado para o outro. Ele ainda não nos machuca e a gente também não consegue atacar ele. Só temos inimigos andando para lá e para cá na nossa cena.
Beleza. Então, agora a gente começa a falar sobre quando o jogador cair em cima desse inimigo, como é que ele faz para verificar qual é a tag do objeto? Ele vai ter que cair em cima de alguma coisa e fazer uma pergunta, assim, né? Qual é a tag do colisor que eu caí em cima? Então, nesse slide aqui, eu coloquei uma função que quem tiver mais interesse em continuar estudando programação pode prestar mais atenção nessa parte, se não, de qualquer modo, eu vou dar o código pronto para vocês. Vocês lembram que lá nos scripts a gente tem as funções start e a função update, que já vem em qualquer script que for criado, né? Tem outras funções que a gente pode colocar no script que são executadas em outros momentos. Uma dessas funções é o onTriggerEnter 2D. Então, eu vou pegar o código que eu escrevi para essa parte e vou abrir aqui para mostrar para vocês. Também já vou colocar no chat para a gente olhar juntos. É esse Stomp Enemies, então pisar nos inimigos. Vou colocar no chat. Vou abrir ele. Então, essa onTrigger, eu escrevi ela aqui, que nem como se fosse o update ou start, mas ele simplesmente é chamado num momento diferente automaticamente pela Unity. Então, qual é o colisor no Raposo que é um trigger? Hoje, mais cedo, a gente colocou o Edge Collider nele, que é um trigger, que é aquele colisor que está embaixo do Raposo. Então, por isso a gente está usando o onTriggerEnter, é porque a gente está interessado especificamente quando esse colisor, que é um trigger dele, for ativado, detectar algum objeto. E aqui dentro, ele ganha a referência do colisor que foi encontrado quando o trigger encostou em alguma coisa, e a gente pode pegar esse colisor e verificar se a tag é enemy. Então, sem entrar em muito detalhe disso, porque hoje não é uma aula de programação, é mais uma aula conceitual sobre quais são as coisas que estão envolvidas em fazer isso funcionar, eu vou colocar o Stomp Enemies no jogador. Ele está pedindo aqui um GameObject de explosão. Nessa variável, a gente precisa arrastar um prefab. Então, quando o jogador está caindo em cima do inimigo, ele vai destruir o inimigo e ele vai criar uma explosãozinha. E aqui nos slides eu coloquei uma colinha dos comandos para criar e destruir objetos. Então, tem o comando instantiate, que recebe como parâmetros um prefab, uma posição e uma rotação, e o comando destroy, que recebe um objeto, em geral tu pode usar o mesmo objeto que está sendo usado no script, e uma duração em segundos. Isso significa que o objeto vai ser destruído depois de tantos segundos que forem colocados aqui. Esse parâmetro é opcional. Se tu não colocar nada como segundo parâmetro, o objeto vai ser destruído imediatamente. Beleza? Então, só para dar um contexto de como é que esses scripts funcionam, quem não tem interesse em programação não tem problema. Eu botei Eu o vou vir link ali, se aqui alguém quiser. nas sprites de efeitos visuais e tem uma explosãozinha aqui que eu acho bem bacana, que eu vou arrastar para a cena. E essa vai ser o nosso prefab de explosão. Eu vou colocar o nome dele aqui de explosão. E vou transformar num prefab. Agora que essa explosão é um prefab, eu vou tirar ela da minha cena. Eu não quero uma explosão já na cena. Mas eu vou vir aqui no Raposo e vou arrastar o prefab da explosão para cá. Então agora toda vez que ele pisar em cima de um inimigo, ele vai criar uma explosão dessas. E eu vou colocar o Jump Force de quando pisa em inimigos igual ao Jump Force do Player Movement. Vai ser a mesma altura que ele pula. Então, vamos ver.
pisei e criou a explosão. Então, só para explicar para vocês aqui no código. Então, se a tag for inimigo, ele pega o rigid body do jogador e coloca a velocidade linear em y igual ao jump force. Ele chama a função de instantiate para criar um objeto e a gente colocou essa variável de explosão aqui e pegou tanto a posição quanto a rotação do colisor que o personagem encostou. E aqui a gente chama destroy no objeto associado à colisão que foi detectada pelo nosso trigger. Então é assim que está funcionando esse código. Eu vou vir aqui e dar um aplicar no Raposo. Então agora ele sempre vai ter essa capacidade de pisar em inimigos e criar uma explosão quando isso acontecer. Beleza? Mas a gente tem um problema, né? Vocês estão vendo que essa explosão não vai embora nunca. E tem algo que a gente pode fazer em relação a isso. Como a gente viu no slide desses comandos, tanto o instantiate, que é para criar, quanto o destroy, para destruir, o destroy tem um parâmetro opcional ali que é de quanto tempo depois a gente quer que a coisa seja destruída. E é isso que a gente vai usar para a explosão. A gente vai colocar um componente nela de autodestruição. Então a explosão, assim que ela for criada, ela vai decidir que ela vai se autodestruir daqui X segundos, certo? Então, eu vou vir aqui nos scripts que eu já tenho preparados. Tem um de autodestruição. Vou colocar no chat para vocês terem esse script. E vou também arrastar esse script para o meu projeto. Esse self-destruct. Tá, surgiu uma pergunta ali, se o inimigo está empurrando o player. Sim, o inimigo está empurrando o player. A gente vai fazer com que o inimigo, ao invés de empurrar o player, mate o player, tá? Mas isso é algo que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Por enquanto, ele vai só empurrar. Um consegue empurrar o outro, na verdade. Os dois se empurram, certo? E a gente já vai fazer isso não funcionar dessa forma, né? Por enquanto ele não é realmente um inimigo, ele é só uma vítima que pode ser pisoteada pelo raposo. Então, esse script que eu mandei agora para vocês de self-destruct, ele funciona assim, ele tem uma propriedade só, que é a duração. E daí, na função start, que é a função que é chamada assim que o objeto é criado, ele vai destruir o objeto depois de quantos segundos forem colocados na propriedade duration. Então, eu vou colocar a explosão de novo aqui na cena para a gente editar ela. E vou colocar o script de self-destruct. Acho que a duração de 1 segundo parece boa. Vou aplicar. E vou deletar ele da cena. Então agora eu fiz uma modificação nesse prefab. E vamos ver. Isso aí. Então, 1 segundinho depois de ser criada, a explosão se autodestrói. Vamos ver se eu consigo matar o... Oh, não! Ele me empurrou. Não vou conseguir matar ele, por enquanto. Mas em breve. Surgiu uma outra pergunta ali. Se a autodestruição da explosão não poderia ser implementada colocando uma linha de destruição da explosão com X segundos logo após a destruição do inimigo? Sim, isso é uma opção. A gente poderia, lá no script de pisar nos inimigos, criar a explosão e logo aqui dizer que a gente vai destruir a explosão daqui tantos segundos. Então, sim, isso é uma possibilidade. Mas eu considero a solução de autodestruição mais interessante, porque essas explosões elas poderiam ser criadas em outros contextos também. Por exemplo, quando o jogador for morto, ele também vai criar uma explosãozinha dessas. E a gente gostaria que essa explosãozinha também se destruísse, daí a gente ia ter que botar de novo essa linha de código, né? Então, para a gente não ter que ficar repetindo, toda vez que a gente cria uma explosão, a gente mandar a explosão destruir,
é interessante a explosão sempre saber que ela precisa se destruir sozinha depois de 1 segundo. Então, essa é uma maneira, acho que mais simples de fazer essa solução. Surgiu uma outra dúvida ali. O meu player não tá matando o inimigo. Alguma ideia do que eu poderia ter deixado passar? Mostrar de novo como deve ficar os colliders do player e do inimigo? Sim. Tem algumas coisas que podem ter ficado para trás. É bem fácil esquecer alguma delas. Então, tudo que a gente precisa para isso funcionar é: a gente precisa que o nosso player tenha um Edge Collider 2D. Se eu vir em editar aqui o Edge Collider, a gente precisa que ele esteja um pouquinho abaixo do nosso Box Collider. Então o nosso Box Collider está um pouquinho mais em cima ali, ó. A gente precisa que o Edge Collider esteja um pouco mais abaixo, porque senão ele não vai conseguir detectar. A gente precisa marcar o Edge Collider como trigger, porque senão ele também não vai entender que ele precisa chamar aquela função de onTriggerEnter que eu mostrei dentro do script. E, por último, a gente precisa que o nosso inimigo seja um rigid body e que ele tenha tag de inimigo. Beleza. Que bom que resolveu. Certo. Então, uma coisa que está faltando, como o pessoal já estava percebendo, os nossos inimigos, eles não são inimigos de verdade, né? Eles não fazem nada com o nosso jogador, eles não fazem mal para ele, eles não machucam ele. Então, tem um outro códigozinho que eu vou dar pronto para vocês e vou explicar como é que funciona, que é o código de hazard. Esse é um componente que a gente vai usar em tudo que pode machucar o jogador. Tanto obstáculos como espinhos, quanto o inimigo a gente também vai tornar ele um hazard, mas no inimigo a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais complicada. A gente não vai só botar o hazard no inimigo, tá? A gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. E eu já vou mostrar o que é. É mais fácil a gente implementar primeiro o espinho, para ver como ele funciona, e depois eu vou mostrar como e a gente faz a mesma coisa com o inimigo, só que com um detalhe a mais, certo? Então, eu vou achar aqui a imagem do espinho, aqui. Vou colocar um espinho aqui no final da plataforma. Beleza. E esse espinho, ele vai ser um trigger. Então, em alguma aula teve alguém que fez um comentário que os projéteis em jogos a gente pode implementar com triggers, né? A gente também é muito comum implementar esse tipo de coisa com triggers. Um objeto que detecta o jogador e automaticamente já mata ele. É bem comum que isso seja um trigger. Então a gente vai fazer com triggers esses espinhos. Vou marcar ele como trigger. Vamos ver se o colisor está certinho. Parece certinho, exatamente do tamanho que a gente quer. Dá para até ser um pouquinho mais para baixo isso aqui. Belezinha. E eu vou arrastar o script de hazard para ele. Ele pede o prefab da explosão, por quê? Porque quando ele destruir o jogador, ele vai criar uma explosão. Então eu vou colocar a explosão ali. E eu vou mudar a tag dele para hazard. A gente ainda não tem essa tag, mas eu vou criar aqui. Hazard. Beleza. Vou colocar aqui hazard. Como é que funciona esse código? Vamos abrir aqui. Esse código também usa o onTriggerEnter, então ele detecta quando o jogador entra em contato com ele no trigger, e ele testa se a tag do objeto é player. Então, o Spike vai entrar em contato com o player e vai testar qual é a tag dele e vai ver que é player. Então tá, esse é um cara que eu devo matar. Isso aqui ele vai tirar a câmera de dentro do jogador, tá? Então o jogador tem dentro dele a câmera. A gente vai tirar a câmera de dentro dele antes de matar ele, porque senão a câmera vai ser destruída junto
E isso faria com que o jogo parasse de ser desenhado, né? Então, antes de destruir o jogador, a gente vai tirar a câmera de dentro dele. Daí a gente cria a explosão, destrói o jogador. E aqui a gente vai mais para frente na nossa aula falar sobre recarregar a fase. Então isso automaticamente já vai recarregar a fase e começar de novo. Vou dar play para ver se está funcionando essa parte. Vamos matar o gambazinho. Vir até aqui. Ó, ele matou o jogador e a fase começou de novo. Beleza? Então tá funcionando o nosso hazard. E por último, a gente quer que o nosso gambazinho seja um hazard também. Primeiro eu vou criar um prefab desses spikes, porque eu vou querer usar eles de novo, então vou chamar de espinhos. E vou colocar aqui na pasta de prefabs, para a gente poder usar esses espinhos na fase. A maneira como a gente vai fazer isso, que eu considero mais fácil, tem 1000 maneiras de fazer, honestamente, mas eu vou criar um outro objeto dentro do gambá, que vai estar anexado ao gambá, que vai ser um hazard, que vai acompanhar o gambá. Um hazard invisível. Então vai ser um trigger que vai caminhar junto com o gambá, que quando o jogador encostar, ele vai morrer, certo? Então eu vou criar aqui no mais um empty, ou seja, um objeto vazio, e vou chamar de hitbox, que é o termo que a gente gosta de usar para esse tipo de coisa. Eu vou arrastar ela para o gambá e vou zerar a posição em x e em y para ficar centralizado ali no nosso gambazinho. Eu vou colocar a tag nela de hazard já, para mostrar que essa hitbox é um hazard. E vou colocar um box collider e vou dizer que é um trigger. Vamos editar esse colisor, ele está muito grande. Eu quero que a parte de cima do gambá não sejam hazard, porque senão o jogador vai vir tentar pisar no gambá e vai morrer, né? Então, vamos baixar isso aqui bastante e aumentar para frente aqui um pouquinho e para trás. Então, essa vai ser a hitbox do gambá. Então, quando o jogador entrar em contato com o gambá, especificamente nesta região aqui, o jogador vai morrer. Vamos colocar o código de hazard nessa hitbox. Vamos colocar o prefab de explosão no componente de hazard. Aí. E vamos ver se está funcionando. Matou o jogador, beleza? Só que eu consigo matar ele se eu vier por cima, porque a hitbox não chega até em cima. Maravilha. Como funcionou? Eu vou vir no gambá e vou aplicar que agora ele tem essa hitbox. Agora todos os gambás que eu colocar na cena vão ter essas hitbox. E vão ter essa interação com o jogador. Beleza. Próximo assunto que a gente vai falar sobre hoje tem um slidezinho aqui que é uma cola sobre como é que a gente referencia prefabs, né? Então, o Stomp Enemies e o Hazard estavam usando a explosão, né? Então, eu só coloquei um slidezinho para explicar isso. Coloquei o script completo de pisotear nos inimigos. E agora, nos scripts de sucesso e de derrota, a gente vai usar uns comandos para trocar a cena em que a gente está. Então, em todos os scripts que forem usar alguma funcionalidade que envolva trocar de cena ou ver em que cena a gente está, lá em cima, além de Using Unity Engine, que sempre vem no início, a gente também tem que colocar Using Unity Engine.Scene Management. Então a gente tem que dizer que vai ter esse manejo de cenas nesse script, certo? Daí eu coloquei aqui 2 comandos que são os que a gente vai utilizar. O scenemanager.loadScene, ele recebe o nome de uma fase aqui, e é o que a gente vai usar, por exemplo, no final da fase, quando a gente quiser ir para a próxima fase, porque o jogador chegou na linha de chegada. Mas a gente também usa esse comando quando o jogador morre. Só que ao invés de passar o nome de uma próxima fase como argumento aqui,
a gente usa o scenemanager.getActiveScene.name, que é para pegar o nome da cena que a gente está agora, certo? Então, entrando aqui no nosso projeto, eu vou vir no nosso script de hazard para mostrar isso acontecendo, né? Então, quando ele detecta que é o jogador, além de fazer todas essas outras coisas, no final ele vem e chama scenemanager.loadScene e aqui dentro dos parênteses ele coloca o scenemanager.getActiveScene.name. Então ele está pegando o nome da cena que a gente está e está carregando essa cena de novo. Isso vai efetivamente fazer o jogador voltar para o início e começar de novo, né? A gente também vai querer fazer uma coisa parecida com o final da fase. Então eu já vou colocar aqui no Discord o código que é bem mais simples, que é do final da fase. Eu vou colocar ele no meu projeto aqui também. Certo? E vou abrir para mostrar para vocês rapidamente. Ele é bem mais tranquilo. Ele tem uma propriedade que é o nome da próxima fase. Por padrão é um ponto de interrogação, só para mostrar que é para o programador escrever alguma coisa aqui. E quando ele detecta contato com alguma coisa no trigger, ele vê se é o jogador. Se for o jogador, ele carrega a cena que foi especificada nessa propriedade. Então, eu já vou criar um objeto aqui, que vai ser um prefab, que vai ser usado para quando a gente chega no final das fases. Vai ser essa portinha aqui. Uma portinha. Eu vou colocar um Box Collider 2D. Tá bem certinho o tamanho. Vou dizer que é um trigger. E vou colocar esse script de finish level nele. A gente não tem uma outra fase para ir ainda, né? A gente não criou uma fase diferente dessa. Então, por enquanto eu vou escrever fase underline 2. A gente já vai criar essa fase. Se a gente vier aqui na nossa pasta de scenes, a gente por enquanto tem a fase 1, né? Fase underline 1. A fase underline 2 eu vou só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e renomear para fase 2. E daí eu vou mexer um pouco nela pra gente conseguir ver as diferenças, né? Tipo, pra gente saber que foi pra uma fase diferente. Então, essa porta flutuante aqui não tá muito legal. Então eu vou colocar mais algumas coisas para deixar ele mais interessante. Eu sei que eles têm umas pedras aqui. Ó, já fica mais bacana se a gente colocar essa pedra junto com essa porta. Não, essa pedra não é tão legal. Tem uma pedra mais legal. Essa. Onde é que tava? Essa aqui, ó, que tem uma graminha. Essa é muito mais legal. E eu vou colocar ela dentro da porta para eles andarem juntos, fazerem parte do mesmo prefab. Isso aqui vai estar no final de todas as fases do jogo. Só que essa pedra aqui a gente precisa colidir com ela. Eu vou colocar um outro tipo de colisor aqui. Como ela tem um formato bem curioso assim, vou colocar o Polygon Collider e vou editar. Que o Polygon Collider ele é legal porque ele faz mais ou menos o formato do objeto mesmo, né? E a gente pode dar uma ajustada. Então eu vou arrastar esses pontos aqui para deixar mais ou menos no formato mais próximo ali do nosso final da fase. Só mais ou menos assim. Não precisa ser perfeito. Beleza. E agora isso aqui vai colidir com o jogador. Ele vai poder cair aqui em cima e entrar na porta e passar de fase. Eu vou chamar esse prefab de final de fase. E vou arrastar aqui para os prefabs. Beleza. Vamos na fase 2, que eu tinha dado um Ctrl C, Ctrl V. Vou salvar a fase 1. Oh não, eu copiei e colei a fase antes de ter salvo.
Beleza, isso é bom, até porque a fase ficou mais diferente do que a 1 ainda, então a gente vai conseguir saber perfeitamente que a gente tá na fase 2. Na fase 2 eu vou colocar uma outra plataforma verde aqui. Ela vai, enfim, ser dessa forma, só pra gente saber que chegou na fase 2. Então, lembrando, é importante que nessa propriedade a gente coloque exatamente o mesmo nome que a gente escreveu aqui, certo? Para ele conseguir encontrar essa fase no nosso projeto e carregar ela. Tem uma última coisa, e isso é uma chatice da Unity, tá? Não é todas as engines que são assim. Que a gente precisa registrar as nossas fases numa lista de cenas, senão esses comandos de manejo de cena não vão funcionar. Isso é uma chatice, é muito fácil de esquecer de fazer isso, mas é algo que a gente precisa sempre fazer, senão a gente não vai conseguir trocar de fase, beleza? Então, eu vou vir aqui em File e Build Profiles, é onde está essa lista de cenas. Vou vir em List Scene e vou adicionar a fase que está aberta agora, que é a fase 1. Vou fechar isso aqui. E vou abrir a fase 2 e vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui e adicionar ela. Agora as duas fases estão ali. Tem essa fase que veio com o projeto também. Outra hora eu deleto ela, mas enfim, a gente não está interessado nessa sample scene aí. Ou se bem que para ficar mais limpo o nosso projeto, eu já vou deletar ela. Vamos deletar. E vou tirar ali também do nosso build profiles. Vou deletar. Agora sim, bem melhor. Agora, finalmente, talvez a gente tenha uma fase razoavelmente funcional. Vou fazer uma coisinha aqui, que o jogador vai ter que pular em cima desse inimigo para chegar lá. Vamos ver se funcionou. Tem o nosso gambazinho. Vou matar ele. Vamos ver se eu tenho como chegar nessa plataforma. Beleza. Vou pular para este cara aqui. O meu jogo tá com um problema que eu não consigo ver que o final da fase está logo ali na frente, né? Isso não é muito bom. Talvez seja melhor eu aumentar o zoom, quer dizer, diminuir o zoom da câmera. Porque eu não tô conseguindo enxergar o restante do jogo, né? Então, vamos afastar um pouco. Que daí a gente vai conseguir ver o final da fase. Matar o gambazinho. Esperar a plataforma. Agora sim, eu consigo ver o final da fase. E na hora certa eu vou pular aqui, matar. Oh não! Vou colocar mais um negocinho aqui para caso eu caia e não consiga fazer isso. A gente consegue terminar o jogo. E muito de montar uma fase na Unity é isso, né? A gente vai testando, vai vendo se o jogo tá dando para jogar, se tá funcionando, se ficou bom, se não ficou, e vai fazendo essas alterações, né? Aqui eu morri. Isso é uma coisa legal da gente já fazer. Vocês estão vendo que toda vez que eu caio no infinito, eu tô sendo obrigado a sair do jogo e entrar de novo, né? A gente queria que o jogador morresse automaticamente quando isso acontece. Então, é interessante a gente criar um hazard gigante invisível embaixo da fase. Acreditem se quiserem, isso é extremamente comum e normalmente é assim que as pessoas fazem esse tipo de coisa pro jogador morrer sozinho. Eu vou criar uma sprite square aqui, um quadrado. Vou deixar ele vermelho. Por enquanto, depois ele vai ser invisível, é só para eu ver. E vou aumentar ele, fazer ele ficar do tamanho inteiro da fase. De modo que nunca o jogador vai conseguir cair sem passar por ele. Vou transformar ele num Box Collider 2D, que é um trigger. Eu vou dizer que ele é um hazard e vou colocar o nosso script de hazard nele e vou dizer que qual é o prefab da explosão. Agora sim, quando o jogador cair lá embaixo, vamos testar. Morreu. Beleza. Eu também vou tornar isso aqui invisível. E na Unity, não sei se vocês já perceberam, mas todos os componentes eles têm uma checkbox
que a gente pode desativar eles. Então, eventualmente, para eu mexer nesse hazard gigante, talvez eu queira ver ele de novo. Então, ao invés de deletar o nosso sprite aqui, eu vou só desativar. Então, ele tá ali, só tá invisível e vai matar o jogador quando ele cair e não conseguir vencer na fase. Então, agora, vamos lá. Vou matar o Gambá, ou não. Vou matar o... Oh, não! Ah, vejam, eu esqueci de tornar o besouro um hazard, né? Isso é o que eu ainda tenho que fazer. Vou entrar na porta e apareci na segunda fase. Perfeito, exatamente o que a gente queria. Então, eu percebi que eu esqueci de aplicar no jogador a mudança que a gente fez na câmera ali, tanto que a câmera mudou de uma fase para outra. E eu vou criar também uma hitbox pro nosso besouro. Eu também não tornei o besouro um prefab, então esqueci de um monte de coisa envolvendo o besouro aqui. Vamos criar um vazio, hitbox. Vou colocar no besouro. Colocar centralizado no besouro. Box Collider 2D. Um hazard. É um trigger. Vamos mover essa caixinha mais para baixo aqui. Belezinha. Aumentar para trás também. Colocar o script de hazard. E vou transformar o besouro num prefab também. E com isso, eu devo ter um protótipo, digamos assim, de fase, que precisaria de mais tempo para tornar isso aqui divertido, mas a gente tem bastante componente para trabalhar aqui, né? A gente tem plataformas, tem inimigos, tem como morrer, tem como vencer. Já dá para fazer bastante coisa com isso. Matei o besouro, finalmente. Entrei na... E, enfim, o conteúdo da aula de hoje é essencialmente esse. E eu quis reservar esses últimos 10, 15 minutos para perguntas. Se o pessoal foi tentando acompanhar a aula enquanto eu fui mostrando, podem ter surgido problemas, vocês podem falar ali no chat. Então, só para relembrar quais são os principais conceitos, tá? Pixels por unidade foi o que eu mostrei lá no início da aula, que são quantos pixels por metro as nossas imagens vão usar. Isso é legal para a gente manter uniformidade no tamanho das imagens, que são pixel art, principalmente. A diferença entre rigid bodies que são kinematic e dinâmicos. Então, os kinematic não caem, não podem ser empurrados, e os dinâmicos caem e podem ser empurrados. Ah, então o Luiz ali pediu para eu relembrar vocês de responderem a chamada. Então, para o pessoal que não abriu o chat, foi colocado aqui no chat algumas mensagens atrás, deem uma procuradinha, um questionário para vocês responderem, para a gente dar presença para vocês, certo? Ah, o Luiz colocou ali de novo. Belezinha. Outro conceito que a gente viu foi de Physics Material. Então, para o nosso personagem ter uma fricção adequada à plataforma, a gente aumentou a fricção dele e aplicou esse Physics Material lá no Rigid Body dele. A gente viu como é que a gente diferencia entre tipos de objetos usando tags, que a gente pode criar quais tags a gente quiser. Eu mostrei os comandos de instantiate e destroy, que são os comandos que a gente usa para criar prefabs ou destruir objetos que já estão na cena. Mostrei a função onTriggerEnter 2D, que é chamada automaticamente pela Unity quando um trigger entra em contato com algum objeto. E a gente utilizou isso em vários dos nossos componentes da aula de hoje. Mostrei que a gente pode referenciar prefabs nos componentes, então a gente pode arrastar eles ali do projeto para dentro de um componente. Foi o que a gente fez com as explosões. E por fim, eu mostrei alguns comandos do Scene Manager que a gente usa para trocar de cena e pegar qual é a cena atual. Beleza? Então, se alguém tiver alguma pergunta aí, a gente ainda tem uns 10 minutinhos até encerrar a aula, podem ficar à vontade. E já agradeço a presença de todo mundo.
Valeu, pessoal. Então, o que acontece se dois objetos kinematics tentarem andar na direção um do outro? Eu não lembro de cabeça, tá? Eu não experimentei fazer isso, mas a gente pode facilmente testar isso aqui no nosso projeto. Tô curioso também. Eu acho que eles vão se atravessar, tá? Eu tô com essa suspeita. Ou não, eu acho que eles não vão se atravessar. Mas vamos verificar aqui. Vou botar a velocidade -2 nessa plataforma, velocidade 2 nessa. E a gente vai ver o que vai acontecer. Eu acho que elas não vão se atravessar. Elas se atravessaram. Então. Ah, sim, isso faz perfeito sentido, tá? Por quê? Porque lá no primeiro slide eu já falei que elas não reagem a forças físicas. Então, se elas batessem, isso é uma força física. Então, elas se atravessam porque elas não reagem ao fato delas terem se batido, né? Então, uma não empurra a outra. Então, como nenhuma delas se empurra, elas se atravessam, né? Então é isso. Outra dúvida. Se eu ando com meu personagem contra uma parede, ele fica agarrado nela. Como posso ajeitar isso? Vamos ver. Eu vou tentar reproduzir isso aqui. Vou criar uma parede. Vou ver se a mesma coisa acontece com o meu personagem. Olha, o meu cai. O meu não fica agarrado na parede. Ele fica tentando atravessar a parede ali, mas ele não consegue. Talvez agarrado à parede tu quer dizer se tu ficar pulando contra a parede? Se for isso, talvez o teu Edge Collider esteja muito grande e ele esteja vendo a parede como se fosse chão também, né? Talvez o teu colisor esteja num formato diferente. Se eu andar na direção da parede. Pois é, eu também tô andando na direção da parede e isso não tá acontecendo com o meu. Ele fica agarrado quando tenta andar na direção da plataforma. Ah, vamos ver a plataforma. E talvez a plataforma também aconteça aqui. Vamos ver. Vou tirar o gambá. Vou colocar a plataforma mais pra cá. Beleza, aconteceu aqui, eu acho. Aconteceu. Ele tá levando o personagem pra direita e pra esquerda e ele para de cair. Eu não me lembro de cabeça a solução pra isso, tá? Eu prometo trazer pra próxima aula a correção deste bugzinho, primeiro bug do nosso jogo. Uma solução pra essa questão da plataforma. Mas comigo isso só tá acontecendo com a plataforma. Vamos ver se eu colocar um rigid body na parede se isso vai acontecer também. Opa, vou colocar um rigid body kinemático, né, para a parede não cair. Não, tá. Prometo trazer a solução para isso para a próxima aula. Eu não me lembro de cabeça a maneira de solucionar esse bug que acontece quando tenta andar na direção de um rigid body com outro. Eu também percebi isso. Ele só acontece quando a plataforma vai na direção do jogador e não o oposto. Quando ela vai para longe do jogador, isso não acontece. Então isso também já é uma pista do que está causando o bug. Mas eu vou investigar com calma isso quando a gente terminar a aula e também, se vocês quiserem ir experimentando aí na casa de vocês e alguém descobrir, quiser botar ali nos tópicos, também pode ficar à vontade. O player tá usando o Translate, né? No caso. Deve ser algum detalhe do sistema de física da Unity que a gente precisa alterar para ter um É, outro comportamento. eu acho que se o player estivesse usando o Rigid Body em vez de Translate, não aconteceria isso, mas ele não ia ser não ia poder ser kinemático, né?
Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente pode ir encerrando também. Ah, opa, teve uma outra dúvida ali que eu acho que eu perdi no meio. Teve uma dúvida que eu perdi nesse assunto. Mesmo depois de ativar a fricção na plataforma vertical, ele ainda dá um pulinho quando ela começa a descer. Tem como evitar que isso aconteça? Pois é, isso vai ocorrer porque a gente não está anexando o jogador à plataforma, né? Então, como foi comentado antes, é uma solução a gente anexar ele na plataforma e ela é uma solução melhor para isso também, porque a plataforma atualmente ela está arremessando o jogador para cima, né? E do jeito que a gente fez, não teria uma maneira de corrigir isso, certo? Porque a gente fez completamente dependente do sistema de física da Unity. Se a gente quisesse que ele seguisse a plataforma independente do sistema de física, a gente teria que anexar o jogador à plataforma.